Bom, depois de 3 meses de ausência em São Paulo, problemas médicos, eu voltei para o Rio e vou começar a fazer vídeos novos para vocês. Espero esse ano eu ter uma produção melhor. As ideias para os vídeos, às vezes é difícil, mas eu sigo o que me pedem nos comentários os meus seguidores. A Siltana Sotiropoulos, por exemplo, fez um pedido para fazer um vídeo sobre Angræcum sesquipedale. Bom, esse é o Angræcum sesquipedale, uma das orquídeas mais lindas que existem. Essa flor parece um cometa, com um nectário, uma cauda aqui para baixo enorme. Parece feita de plástico. E eu estou com todo o roteiro e as fotos prontas. Assim que eu conseguir uma planta florida, eu faço um vídeo para vocês. Além da beleza dela, ela tem uma história única. Desde a descoberta dela, passando por Darwin, vai ser um vídeo muito bom. Por outro lado, a Maria do Rio de Janeiro. Ô Maria, me passa teu nome completo para escrever naquele textinho que fica abaixo do vídeo, para agradecer, porque nos comentários só está lá Maria e eu não estou achando ele. O YouTube me deixa louco com esses comentários, porque ele joga longe, eu não acho mais. Então, você pediu de como tirar muda de orquídeas, que eu achei uma coisa útil, eu nem tinha pensado. Quer dizer, muita gente tem orquídea que quer tirar uma divisão, que a gente fala divisão, né? Muda é uma coisa amadora, os orquidófilos falam divisão ou corte. Então a gente quer tirar uma divisão, vou falar muda que é mais fácil, quer dar para um amigo, quer fazer 2 vasos, então eu vou ensinar aqui. Eu coloquei aqui vários vasos, tem vários estágios, tem florida, sem flor, grande, pequena, porque você precisa ter o tamanho certo da planta para poder tirar a muda, que é o mais importante. Então eu vou mostrar quando dá para tirar e quando não dá para tirar, tem que esperar. Eu vou mostrar também, além do tamanho das plantas, o tipo, né? Tem a simpodial e a monopodial, quer dizer, a simpodial ele cresce de lado, a monopodial cresce para cima. Então eu vou fazer um vídeo de cada, porque se eu fizer os dois fica muito comprido. Então no primeiro vídeo eu vou falar sobre como tirar muda de orquídea que cresce de maneira simpodial, que é tipo Cattleya, né, que a gente tem por aí. O que é simpodial? É o rizoma que rasteja por cima do vaso, como uma minhoca vai andando, e até chega a sair fora do vaso. Ele não cresce para cima, ele cresce para o lado, e vai nascendo mais e mais e mais. Então aqui para tirar a muda é de um jeito, monopodial é outro. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui cresceu, o rizoma foi andando e acabou saindo fora do vaso. E se a pessoa não replantar, ele vai sair mais e acaba até caindo, pode quebrar com o peso. E aqui dá uma muda ótima, porque já está pronto praticamente. Então vocês veem o rizoma, começou aqui, foi andando por cima do substrato, na horizontal, o vaso termina aqui, ele saiu para fora do vaso. Então esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre como tirar a muda desse tipo de orquídea. Bom, enquanto a anterior a gente chama de simpodial, que significa, pelo latim, vários pés fundidos neles próprios, quer dizer, aquele rizoma que anda e cada bulbinho é um pé. Monopodial quer dizer mono, um só pé nele próprio, então ela está no centro, só tem ela, quer dizer, ele não anda, o rizoma não anda nem para cá nem para lá. Esse aqui, a muda tem que sair aqui do lado, se não der não tem como tirar. Então no vídeo número 2 eu vou explicar melhor, em detalhes, como é que tira a muda desse tipo de planta, no caso um Phalaenopsis, né? Aqui, ó. Às vezes você tem uma orquídea com flor, como essa aqui, que é ótima, já floriu em julho e repetiu agora em janeiro, e vem um amigo teu de um lugar longe, um parente, e pede, olha, eu gostaria de uma muda dessa orquídea, olha que bonita a flor, etc. Regra basicíssima, número 1, não se tira a muda de orquídea com flor. A orquídea, quando está com flor, não pode tirar a muda, tem que esperar. Tem que esperar a parte certa do ciclo dela para acontecer.
Então, por que que não pode tirar a muda dela? Porque quando ela está com flor, toda a força da planta, toda a energia da planta é canalizada através do bulbo para a flor. Então, tudo que ela, vamos dizer, se ela tivesse um raciocínio, tudo que ela pensa na vida é manter a flor sempre bonita, porque a flor é a base da existência dela, porque através desse aeroporto que tem aqui, que é o labelo, o inseto vem, pousa aqui, entra lá dentro, tem um vídeo que eu explico como é que é feito em detalhe, a polínia gruda nas costas, o inseto leva e poliniza a planta, então ela vai se perpetuar na natureza, vai perpetuar a espécie. Então isso é muito importante para a planta. Então todo o foco dela, a energia, a seiva, está vindo para cá. Se você cortar um pedaço, você vai tirar esse ritmo, esse foco, e a planta pode morrer. Eu vou fazer aqui um paralelo. Vamos dizer que você vai visitar um amigo, vai num churrasco, na beira de uma piscina, come bastante carne, bastante arroz, feijão, o que tiver, e você vai estar com a barriga cheia. Então você vai entrar em processo de digestão, vai querer deitar, vai querer sentar, vai querer ficar tranquilo, porque boa parte do sangue vai se concentrar na parte digestiva para fazer a digestão. Então é uma hora que você está tranquilo, sossegado ali e não quer se mexer. Vai que dá na louca, alguém te chama e você resolve dar um mergulho na piscina, estando nesse estágio. Então o sangue que está concentrado na parte digestiva vai ter rapidamente que ir para as pontas do seu corpo para poder fazer frente aos exercícios dentro d'água. E nem sempre ele consegue. Às vezes falta sangue no cérebro, por exemplo, e a pessoa desmaia. Se ela está sozinha na piscina, ela pode morrer afogada. Chama-se congestão, né? Indigestão. A pessoa desmaia. Então a mesma coisa é a orquídea. Quer dizer, ela está agora focada aqui e você vai ter que esperar quando aqui começar a brotar, né? Aqui embaixo, na frente dela, aqui embaixo. Por quê? Porque depois que acaba a flor, ela está cansada, igual uma pessoa que está fazendo digestão. Ela vai entrar em dormência, 1 mês ou 2 em dormência. Vai ficar lá quieta, se resetando, vamos dizer, acertando todo o ritmo dela. E dali a 2 meses você não precisa nem adubar, porque ela não está chupando adubo, não está nada, só água. Aí começa a sair raiz aqui. Aí ela acordou vamos dizer, da dormência de descanso depois da flor. Aí vai vir aquelas raizinhas brancas com a pontinha verde, vai querer grudar, a raiz está procurando alguma coisa para grudar. Por quê? Porque aí ela vai querer enraizar, pegar força para soltar um novo pseudobulbo, né? Um outro bulbo novo, que vai ser a floração seguinte. Então vai sair daqui um outro bulbo. Então já que ela está procurando um lugar para se acertar, que esse lugar seja o vaso novo que você vai pôr a muda. Ou a casa do seu amigo, ou um pedaço de madeira. É a hora de cortar. É quando ela está querendo se enraizar e se estabelecer a parte nova. Então se a pessoa não entender isso, você tem que usar algum tipo de estratagema para que ela entenda que você não está de má vontade, que você não está querendo negar para ela a muda. Eu uso, no meu caso aqui, por exemplo, uma etiqueta. Divisão reservado para fulano de tal, põe o nome da pessoa. E na frente da pessoa fala, ó, essa aqui não dá para tirar a muda agora, mas eu vou colocar aqui no vaso, né, espetado, a etiqueta com seu nome, para eu não esquecer. Quando for a hora, aí eu pego e dou a divisão para você. Se a pessoa não entender isso, é porque é demais, né? Você vai acabar que se você tirar antes, você vai criar um inimigo, porque a parte da frente vai morrer e a parte de trás pode ser também que morra. E se acontecer de não morrer, pelo menos uns 2 anos ela vai ficar parada, porque ela vai tomar um susto, até ela se acertar, resetar, voltar ao zero e começar tudo de novo, ou todo o ritmo dela de crescimento. Então, regra básica, orquídea com flor não pode tirar muda. É muito importante a gente ter em mente
que uma divisão, ou corte, ou muda, como a gente fala, tem que ter um tamanho mínimo de 3 bulbos. Menos que isso, muita chance dela morrer. Uma pessoa que corta só 2, por exemplo, é difícil de levar para frente se você mudar de vaso, der para alguém. O mínimo é 3. Isso é uma coisa clássica, antiga, que é usada há mais de, sei lá, 100 anos pelos orquidófilos. Então, você tem que ter 3 bulbos disponíveis para dividir. Né? Bulbo que eu falo é completo, hein? Depois, o próximo videozinho eu mostro um broto, que não vale na conta. Só em casos extremos. É completo, é bulbo e a folha, ó, tá vendo? Então é assim que conta. E você também tem que deixar para você 3. Se eu deixar 2, por exemplo, é muito fraco para a planta prosseguir com você a parte que ficou para trás. Então uma orquídea tem que ter pelo menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse até dá para quebrar o galho, porque ele é de trás. É uma traseira. Então, para você tirar uma muda, a orquídea tem que ter no mínimo 6 bulbos completos, folhados, e está bem enraizada. Essa aqui está boa para tirar, porque ela está saindo para fora do vaso. Tá vendo? Ó? E ela já está com raizinha verde aqui, ponta verde, quer dizer, ela já está procurando um lugar para para enraizar. Então, onde eu cortaria aqui? Contaria 3 bulbos, 1, 2, 3, né? E dá o desconto, porque aqui ela tem um gominho assim, que ela entra, tá vendo? Um pouco, ela dá uma acinturada, que é aqui que você corta. Não esquece de passar depois o nebacetim, ou a canela em pó, ou própolis, alguma coisa que você use para desinfetar. E divide. Então vai ficar a traseira, que é uma parte que demora para brotar, porque aí é um brotinho que está aqui, vai ter que fazer um novo bulbo, nova flor. Uma planta independente vai ficar 1 ano ou 2 parada, até você ver flor da sua parte. E a parte que foi, como já está brotando, vai florir mais rápido. Né? Então, tanto é que as traseiras são bem mais baratas quando se vende orquídea. Tem gente que junta um monte de traseira num fundo orquidário, acaba dando, mas a frente é isso então. Então, mínimo de 6 bulbos para poder dividir uma orquídea. Bom, essa orquídea não dá para fazer muda. Divisão, corte, que a gente chama. Ela tem 4 bulbos só. Se você tirar 3, vai ficar um rabicho aqui para você, que praticamente está grudado no rizoma. Dependendo do rizoma da frente, quer dizer, é impossível. Mas eu estou usando ela, não é nem por isso. Eu estou usando ela mais para mostrar para vocês. É esse broto da frente, tá vendo? É um bulbo novo que está nascendo e que ainda não está formado. É um broto que está quase virando bulbo. Eu não conto esse como bulbo, quer dizer, fazer uma divisão de 3 bulbos, que seria isso, eu acho um pouco exagerado, porque ela ainda está muito fraca para contar como bulbo adulto numa divisão. A não ser que a pessoa para quem você vai mandar é um orquidófilo experiente, que tem realmente condições de sobreviver com hormônios, um bom substrato, boa rega, clima, tudo certo, e seja uma planta muito importante, uma ocasião única, aí você pode até arriscar. Eu pessoalmente não arrisco. Eu não gosto, não, porque ó, esse bulbo não está nem enraizado. Se você olhar aqui, ó, ele está dependendo da comida do de trás. Então na hora que você corta, esses 2 aqui vão ter que mudar de lugar e ainda sustentar esse, até se enraizar. Então o certo seria, se fosse cortar esses 3, contando assim, como 3, e esse vai de lambuja. Seriam 4, né? Mas aí você perde a orquídea. Mas se fosse uma orquídea grande, que desse divisão, aí você escolhe 3 grandes e o broto vai de lambuja, que aí a pessoa gosta. Essa, por exemplo, é uma orquídea boa para dividir. Eu depois vou dividir ela para mostrar para vocês como é que faz. Vou usar ela como exemplo. Por que ela é boa? Porque ela tem 6 bulbos e ainda tem 2 brotos, que vão de lambuja. Está aqui, que não é considerado bulbo, né? Então, como é que faria? Você teria um broto, que não conta, 3 bulbos para esse lado, 3 bulbos para esse lado, e um broto para cada um, ó.
Então essa aqui vai florir logo, porque esse broto aqui, ele vai dar flor, e esse aqui também. Então você dividindo essa planta no meio, por isso que a gente chama de dividir. Você divide aqui, deixa eu chegar mais perto. Deixa eu chegar lá para mostrar. Então aqui você tem então 3 bulbos para um lado, 3 para o outro. Corta o rizoma aqui. Tenta, como ela está bem enraizada, não está fora do vaso, o substrato está bom, o bom é dividir e levar junto o torrão de substrato, para não mexer na raiz. Aí é certeza que ela não vai sentir. Aqui é uma boa opção, uma Brácia verrucosa, ela não está florida e está na fase de soltura de broto, está cheio de brotinho, quer dizer, está na hora boa de dividir, ela está querendo mudar de lugar. Então você está vendo que está cheio de bulbo aqui, se for contar deve ter, sei lá, mais de 10. Então tem espaço para você fazer a sua divisão, escolhendo o ponto certo e separando, pelo menos para cada lado, um broto novo que vai florir. Então orquídea para dividir é isso, tem que ser grande. Orquídea pequena é melhor a tal da plaquinha, para a pessoa tem que saber que ela vai ter que esperar a hora dela chegar, quando ela estiver grande. Ó, um broto aqui, um broto aqui. Plantas jovens, que ainda não floriram. Esses 2 bulbos aqui são jovens. A divisão teria que ser aqui. Metade para cá, metade para lá, com uma floração para cada divisão. Então você sempre tem que pensar nessas coisas, né? Ou como é que vai dividir. Não pode chegar e ir arrancando muda de qualquer jeito, que acaba dando problema. Tanto no que sai, quanto no que fica. Tem que lembrar que você vai ficar com uma parte para você. Nós temos aqui 2 orquídeas que estão em situação completamente diferente. E nós temos que ter um foco e um enfoque totalmente diferente. Essa está precisando de transplante, está solta. E essa você vai dividir. Então o que acontece? A melhor época de fazer a divisão, ou corte, ou muda, é na hora de transplantar, porque você vai estar com ela solta, sem nada na tua mão, você vê melhor, consegue tirar melhor. Essa, por ser pequena, eu não vou dividir, eu vou transplantar e mostrar para vocês rápido o transplante, porque eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, que é o transplante de catleias, que mostra em detalhe como é que faz. Se eu for fazer de novo, vai ficar muito comprido este vídeo. Essa, por outro lado, não precisa de transplante, ela está firme, o substrato está novo, está bem enraizada. Então, enquanto essa, o objetivo é soltar, tirar e deixar a raiz toda limpa e nua, essa é o contrário, é você cortar e tentar preservar o mais que puder o bolo, quer dizer, o torrão, para poder passar para o outro vaso sem mexer. Porque se está tudo novo, não precisa jogar fora, você mantém. Então são totalmente diferentes as técnicas. Vamos começar por essa, que é o transplante. Bom, então essa aqui, como está tudo velho, substrato, tudo, vamos tirar ela. Isso aqui você descarta. E aqui então sobraram as raízes. Aí é aquele sistema, lavar, cortar o que está murcho e para ficar pronta para o transplante. Eu vou fazer rápido e já volto. Olha, já lavei, já tirei o resto do substrato. Agora é o corte das raízes. As que estão moles joga fora, corta fora, e as que estão duras deixa. Tem muitas moles aqui, ó. Se aperta tá murcha. Isso vai tudo embora. Vou limpar, já vem. Ó, já tirei tudo que estava velho, toda a raiz murcha, ficou bem limpinho. Então tá aqui. É bom fazer divisão quando você está transplantando, porque já que vai mexer, mexe uma vez só, né? Aqui, se fosse fazer, seria aqui. Você tem 3 bulbos grandes e tem 3 ou 4 pequenos. Eu não faria. Eu acho esse aqui muito fraco para servir como bulbo para segurar uma traseira. Ela vai ficar anos lá parada até nascer alguma gema por aqui e dar um bulbo grande, bem enraizado. Por outro lado, a frente está boa, ó. Ela está com uma raiz verdinha nascendo aqui, tem outra aqui. Quer dizer, a parte da frente iria bem. Então, a pessoa que ficar com a frente vai se dar bem. Quem ficar com a parte de trás vai se dar mal. Então, eu acho
que é melhor transplantar sem dividir. Bom, eu escolhi um vaso de barro, ele está usado, mas ele está sujo, isso aqui não sai. Ficou de molho na água sanitária, para não ter perigo de trazer uma doença da planta que estava plantada aqui antes para a nova. Então é aquilo que eu mostrei, você vem com a planta, encosta ela no canto do vaso, porque assim ela vai ter vários anos aqui pela frente para crescer aqui. Porque lembra, o rizoma cresce como uma minhoca, ainda dá para sair um pouquinho para fora até você plantar num outro vaso daqui a uns 4 anos mais ou menos. Então na hora de plantar encosta na parte traseira. Bom, a drenagem que se põe no vaso, geralmente um tanto assim, quer dizer um quarto, né, da altura do vaso, mais ou menos assim. Você pode usar várias coisas hoje em dia. Você pode usar a brita número 1, que é essa maiorzinha. A vantagem é que ela não reage com as raízes, mas ao mesmo tempo ela é pesada. Então uma bancada de vasos cheia de brita pesa bem mais do que uma, por exemplo, se você usar a argila expandida, que é leve e também é uma boa drenagem. Hoje em dia está na moda usar o isopor, porque ele não só não reage com o substrato, como é bom para espetar coisa, né? Uma vareta, alguma coisa, fica firme dentro dele. Ele é principalmente excelente para quem usa musgo do Chile, o Sphagnum, né? Porque ele não apodrece. Mesmo que fique molhado o tempo inteiro, ele está sempre bem, não dá fungo nem nada, porque é inerte. Só que tem que ser, claro, o isopor, esse que a gente compra coisa e vem junto. É um isopor duro, né? É um isopor que você quebra ele com a mão em pedaço, mas dá trabalho, mas tem que ser esse porque ele não amassa com o peso da planta. Esse isopor de papelaria não é bom porque você enche aqui, o peso da planta vai apertando ele vai se moldando, fecha os espaços entre eles e já era a drenagem. Por sorte agora já vende nos orquidários esse isopor duro cortado em cubinhos. Esse eu trouxe do Orquidário Paulista e eu quero agradecer, eles aqui me deram esses 2 vasos de orquídea aí, que eu estou mostrando para vocês como é que faz a divisão. Eles foram muito gentis e eu quero um dia visitá-los e fazer uma filmagem lá do orquidário, perguntar como é que eles cultivam, para vocês verem como é. Como é dentro de São Paulo, é muito parecido com o cultivo de uma pessoa em casa. Tem muro, tem tudo. Então não é uma coisa assim perfeita, porque eles não têm espaço. Eles têm a parte, lógico, de estufa em outro lugar, mas então se aproxima mais do nossa situação. Então é uma coisa que, se eu mostrar, vocês vão ter identidade com aquilo. Está aqui o vaso e vamos agora colocar o isopor, né? No caso, como ele vem em cubinho, já vem pronto, eu vou pôr alguns para ver a altura que dá. Deixa eu olhar direito aqui. Olha, é um isopor bem duro, né? Não amassa, e procura deixar não muito encaixado um no outro, para poder ter vão para a água passar. Então tá aqui, ele tá mais ou menos até aqui assim, ó, no vaso. Então tá feita já a parte de drenagem. Quando eu comecei a fazer o canal, não existia esse tipo de substrato. Eu tentava copiar o xaxim, alguma coisa que parecesse o xaxim, que estava proibido. No fundo a gente era órfão do xaxim. Então era palito de fibra de coco, que não deu certo, tubo de tela com musgo dentro, que é bom, musgo puro, que é bom, mas tem que tomar cuidado por causa da umidade. Até que começou a surgir outro caminho. Em vez de tentar imitar o xaxim, por que não pegar um sistema, principalmente nos Estados Unidos, quase que não se usa xaxim há décadas, então eles estão já avançados nisso aqui. E aí começaram a fazer isso nos orquidários. Então você tem aqui, por exemplo, cubo de sanção do campo, uma madeira super durável, casca de macadâmia, também dura muito tempo, não apodrece. Tem aqui casca de coco, mas aquele coco seco, né, que tem aquela parte branca dentro. Tem carvão, está aqui em cubinhos. Então essa mistura no final se provou ser bem
mais rentável e ao mesmo tempo melhor para as raízes, as orquídeas gostam. É uma solução boa por um caminho diferente do que o do xaxim. Dá muito menos doença, né? Essa aqui você compra em tudo quanto é orquidário tem. No dia que tem essa mistura tão bem feita, essa eu comprei, veio do Etzu, de Rio Claro, que fica, o endereço dele está abaixo desse vídeo, naquela aba que abre, onde tem todos os endereços. Ele me mandou pelo correio. Mas você pode, sei lá, comprar nos outros orquidários que você frequenta e acrescentar o que falta. O único inconveniente desse substrato solto assim, pelo menos para mim, é que se você põe num vaso, digamos que você planta uma orquídea num vaso aqui com ele, né, você põe aqui, ela está plantada, aí você tomba o vaso sem querer, muito dele cai, tá vendo? Porque ele não firma e acaba desplantando a planta. Eu achei ele muito solto, enquanto que os outros substratos eles ficam duros no lugar. Então como é que eu resolvi o problema? Eu misturo ele com um pouco de musgo, tá vendo aqui? Bem esfiapadinho. Aí ele misturado com musgo, além de ele dar um pouco mais de umidade para a raiz, ele cria uma liga, tipo um cimento, que mantém ele preso. Em poucos meses ele já está firme. Aí o vaso pode tombar, que o substrato não sai, porque o musgo criou essa liga como um cimento segurando o tijolo. Tá aqui então o substrato, eu dei uma molhada para ele grudar mais fácil no musgo. E aqui eu estou então colocando uns fiapinhos de musgo bem esfiapado para não fazer pelota. Tá vendo? Com a mão assim você vai jogando ele bem soltinho. Depois você mistura. Dá uma bela misturada. Eu vou misturar e já volto. Ó, tá aqui o substrato já misturado com o musgo. Agora sim vai dar uma liga boa. Lembrando que dependendo da orquídea, você pode pôr mais musgo ou menos musgo. Orquídea que não gosta de água, que quer que seque muito rápido a raiz, você não põe musgo ou põe uma coisa mínima. Orquídea como o híbrido, esse que eu estou colocando, que gosta de mais um pouco de umidade, você pode pôr um pouco mais. Aí vai depender do que você conhecer da sua planta. E também do lugar, né? Lugar úmido, se é um lugar que chove muito, põe pouco musgo. Lugar que é seco, o ar seco, Mato Grosso, interior do Brasil, aí sim pode pôr mais musgo, porque a orquídea vai precisar dessa umidade. Vamos voltar então para o vaso, com os cubozinhos de isopor no fundo. Aí põe uma camada de substrato, né, para cobrir o isopor, né, fica assim. E aí vem com a orquídea, aqui, já está pronta para ser plantada, né? Lembrando que você encosta ela no canto, para ela ter um espaço bom para crescer aqui e sair, e aí completa com o substrato. Eu aqui, através da lente, eu não estou conseguindo ver direito. Eu vou fazer fora, mas mais ou menos é isso, vai completando. Eu já venho. Está aqui, ela já totalmente plantada, com aquele substrato, com um pouco de esfagno misturado. Eu preguei, espetei lá embaixo do isopor 2 varetas, tá vendo? Para segurar, porque senão ela fica fraca, até esse substrato se consolidar, ela pode numa pancada tombar. Agora está bem firme, não cai. Aqui na frente, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu não apertei muito. Você tem que tomar cuidado, porque essa parte aqui está muito novinha, né? Ainda eu até abaixei essa pele onde os insetos podem se esconder, deixei meio frouxo para não machucar. Mas se tivesse seco, já firme, eu apertaria um pouco mais. Agora eu vou mostrar a etiqueta, que eu tenho que colocar a etiqueta. Está aqui o nome dela, Tropical Trick, Leliocattleya Tropical Trick, Machado, é o nome do clone. MC, quer dizer, ela é um meristema, ela é clonada, né? Atrás tem o orquidário paulista, de onde ela veio, eles aqui me deram para fazer o vídeo, é de janeiro de 22,
deste mês ainda. Aqui é o número da plaquinha de aço que eu vou pôr ali, né? Então só não pus a floração porque ela ainda não floriu comigo, eu não sei qual é o mês. Mas tendo a floração, aí eu escrevo aqui embaixo qual foi o mês que ela floriu, para eu ter uma ideia. A caneta que eu uso, sempre tem gente me perguntando, é essa IdentiPen, é da Sakura. É uma caneta, tem a ponta grossa, tá vendo aqui, de um lado para você escrever grosso, e tem a ponta fininha do outro, quem quer escrever bem fininho aqui, ó, tá vendo? Eu prefiro grosso, que eu vejo de longe, o nome da orquídea não tem que ficar pegando. Então isso aqui eu comprei na Calunga, aquela papelaria, mas talvez em papelarias boas tenham, né? Ela tem esse símbolozinho, tô sem foco aqui, ela tem esse símbolozinho de uma orquídea, tá vendo? Aqui, ó, é o símbolo da Sakura. Tá aqui a caneta, permanente, essa não apaga nunca. Agora vamos prender a etiqueta. Eu coloco na etiqueta essa rodinha, em vez de prender ela direto por aqui no vaso, porque aí é mais fácil de virar, para poder ler dos dois lados. Eu prendo com fibra de teflon. Aqui é uma abraçadeira, na verdade, dessa usada para coisas elétricas. Eu uso a cor negra, porque a negra é que mais aguenta sol, mais aguenta calor, seco, é feita para poste. Então essa eu prefiro. As coloridas não duram tanto. Aí você passa por aqui, passa pelo buraquinho, né? Ela dá a volta, você pega do outro lado, puxa, né? Engata aqui, que ela tem um buraquinho que encaixa, pela lente é difícil fazer. Deixa eu olhar de fora, aqui. Aí você puxa, tá vendo? E tá aqui presa. Isso aqui não sai nunca. Aí com uma tesoura, você vem e tira a ponta que sobrou. Tá aqui. Então essa aqui é a etiqueta que fica para sempre presa no vaso. Do outro lado eu ponho, isso é costume meu, vocês fazem se quiserem, uma etiqueta de metal para o caso da etiqueta escrita apagar ou cair. Tá vendo? Eu vou pôr o endereço embaixo. Tá aqui, ó. Tá vendo? 165, ele é batido, quer dizer, não tem perigo de apagar. A empresa que faz isso é de Santa Catarina, chama Indmetal, e eles mandam pelo correio. Eu vou pôr o link do site deles embaixo do vídeo. Vocês abrindo aquela janela vão encontrar. A mesma coisa, só que essa eu ponho direto, porque essa eu vejo só o lado de cima. Aí escolhe um buraco aqui e põe. Mesma coisa. Deixa eu apertar bem. Então essa aqui é mais uma segurança. Às vezes dá um vento, pode cair, às vezes você pôs num ganchinho do vaso, às vezes apaga, mesmo sendo essa caneta boa, pode acontecer. Então aí você aqui, pelo número, você vai no computador, na sua planilha, vê qual é o nome da orquídea e refaz a etiqueta. Aqui. É claro que não é para você pôr as duas juntas. Isso é óbvio do óbvio. Mas tem gente que faz. Por quê? Porque se essa cair e a de metal tá junto, vão as duas embora. Aí você fica sem nada de identificação no vaso. Agora, tendo uma de um lado, uma do outro, e essa presa diretamente no teflon, eu acho difícil cair. Então, se perder a etiqueta, com certeza você tem a outra. Lembrando que aqui é um vaso, mas se você fizer vezes 500, vezes 1000, sabe lá o tamanho do orquidário, então é bom ter. Essa é a que eu acabei de transplantar agora, Leliocattleya Tropical Trick. Essa é a minha, mas esse clone novo, eu acho que deve ser mais bonita, porque se eles deram ao trabalho de escolher uma para meristemar, para clonar, é porque eles pegaram a mais bonita que tinha dentre todas, né? Vamos ver quando ela florir, eu mostro ela aqui para vocês. Enquanto aquela estava com substrato velho, mal enraizada, precisando de transplante, essa é o oposto. Ela está bem enraizada e está para dar flor nesses dois, tá vendo? Querendo começar a dar flor, nos dois brotos. Então, se for para dividir, tem que ser agora. Se esperar e essas espatas crescerem, aí ela já vai começar a mudar o foco para cá, e aí já não dá mais para transplantar. Então, o limite é agora e já era, tá um pouco tarde. Mas eu quero mostrar para vocês como é que faz. Então, essa aqui, o foco é outro.
Não é arrancar o substrato, jogar fora, lavar a raiz. Não, é você tentar cortar, preservando o torrão do substrato para mudá-la de lugar, e o buraco que fica aqui você preenche com o substrato novo para tapar o buraco e deixar o vaso pronto para essa aqui crescer. E a que saiu, você faz a mesma coisa num outro vaso. Essa é uma Cattleya portia gloriosa e ela é muito, muito bonita. Eu vou mostrar a foto para vocês agora da flor dela. Você vê que ela é bifoliada, são duas folhas e cresce no meio a flor. Ela vai dar 2 cachos de flor, mas dividindo cada vaso vai dar 1. Mas pelo menos, sabe, eu mostro para vocês como é que é feita a divisão. É muito bonita essa portia, ela é conhecida, antiga, é bem difundida no mundo orquidófilo, mas não é muito comum não. Não é todo mundo que tem. Eu acho ela linda, linda. Deixa eu ver se tem aqui uma foto. Olha ela em close. Essa aqui é muito bonita. Acho que é a Orquidária Mirim que pôs essa foto. A Cattleya portia é um cruzamento entre a labiata brasileira e a aborigiana da América Central. Então algumas folhas puxam a aborigiana, que é bifoliada, como vamos ver essa aqui. Tá vendo? Aqui são 2 folhas em um bulbo, e algumas dão uma folha só, que é o pai, a labiata. Eu chamo de mãe e pai, para minha convenção. A mãe é a que dá a cápsula. Vocês têm um vídeo aí de polinização no meu canal, é aquela cápsula que parece uma carambola. Geralmente o pessoal escolhe para ser a mãe a planta que está mais bem enraizada, mais forte, porque ela vai ter que aguentar 1 ano aquela cápsula, né? 1, 2 cápsulas, que drena a energia dela. Outros escolhem para ser a mãe também, porque o filho puxa mais a mãe do que o pai na orquídea. Então a mãe é que você pega a flor e poliniza com o pólen que você tira do pai. Então o pai só dá o pólen, não sofre nada, bota na mãe, a mãe vai inchar a flor, vai dar a cápsula e vai dar os filhotes. Então as sementes, né? Então é por aí que a gente chama. E no caso, para você saber se a sua orquídea está sendo bem cuidada, bem tratada, quando esses brutos crescerem, começarem a dar flor, chegar no tamanho máximo, eles têm que estar na altura do maior ou até mais alto. Isso mostra que você está cuidando bem e que a orquídea está gostando e está progredindo. Se começar a dar os brotos novos menores que os mais antigos, quer dizer que ela está regredindo. Você tem alguma coisa errada, ou na adubação, ou não transplantou, largou, ou o lugar não está bom. Então uma maneira boa de você saber se o seu cultivo está dando certo é esse. Quando isso aqui parar de crescer, você compara a altura com esse. Se ele estiver mais alto, ótimo, quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Bom, nós estamos no limite de tempo para poder fazer a divisão nela, porque ela está focada em fazer crescer o broto da frente. Então ela está soltando raiz para enraizar lá para dentro, para chupar comida para o broto, ela está procurando substrato, ela está no ponto de pensar só nele. Quando ele chegar no tamanho final e parar, aí já não dá para dividir mais, porque aí o foco dela muda para soltar as flores. Aí o negócio dela é flor. Aí já não é bom mexer, porque já não solta mais raiz, já não solta mais nada, ela só quer chupar para flor. Então essa ainda está no limite. Então a gente tem que ficar... Primeira coisa é ver o lugar que você quer traçar para dividir. Olha, eu escolhi aqui para dividir, né? Porque você, na hora que olhar, você tem aqui, é que é difícil ver pela imagem, mas você tem 3 bulbos grandes e um broto desse lado, e 3 bulbos grandes, adultos, vamos dizer assim, e um broto. Então você vai dividir ela exatamente no meio. Então o primeiro passo é tentar olhar como é que está o rizoma. Vou dar uma cavocadinha aqui, porque ele está dentro do substrato e eu não consigo ver onde é que vai ser feito o corte. Eu examinei com cuidado
Então o corte vai ter que ser feito aqui mesmo, onde está esse rizoma, passando de um lado para outro. Então você vem com a tesoura, né, com todo cuidado. É difícil fazer pela lente. Você sente o rizoma aqui embaixo e corta. Cortei. Ela está separada. Fazer bem feito. Aqui já está separado. Depois que você cortar, aí você tem que desinfetar para evitar que entre uma bactéria. Então eu uso esse sulfato de neomicina com bacitracina vínfica, que é da Medley, e ela é o genérico do Nebacetim. Mas você pode usar canela em pó, própolis, cada um usa o que gosta, mas não deixe de ficar sem passar. Aí você teria que abrir ela e desmembrar, mexendo o mínimo possível no torrão e na raiz. Esse é meio complicado, porque está muito solto o substrato, tá vendo? Se eu puxar, vai cair tudo. Eu tenho aqui um vaso devidamente desinfetado na água sanitária, porque ele está usado, e eu vou então dividir a metade que eu cortei, passar para cá, e a metade anterior fica. Tem gente que enfia aquelas pazinhas aqui para cortar. Eu não gosto, porque as raízes delas estão trançando para cá, para lá. Na hora que você enfia uma pá e corta, você está cortando um monte de raiz saudável pela metade, e a parte da frente que cortou, ela simplesmente vai morrer, vai apodrecer. Então é melhor, quanto menos podridão, melhor tentar com a mão. Vou ver se eu consigo fazer aqui, mas eu acho difícil. Melhor eu fazer só. Vou tentar separar com calma e já volto. Olha, tá difícil soltar, porque o substrato está muito frouxo, vai cair mesmo, não tem jeito. Não foi usado Sphagnum, mas pelo menos eu estou preservando as raízes. Ela está saindo, tá vendo? Tirou. Eu vou aproveitar já que está fora, com todo cuidado. Ó, o torrão está preservado, ó. Eu só vou tirar as raízes que estão mortas para dar uma limpeza nela. Está aqui o torrão que eu consegui preservar. Tirei as raízes mortas. Não vou mexer em nada que está grudado, não vou passar água, não vou limpar, para poder transportar ela o menos assim estressante possível para o vaso novo, para sentir o mínimo possível. O vaso novo eu pus um pouco de drenagem, porque ele é alto, e é mais alto que o original, e a drenagem que ela tem é insuficiente. Em todo caso eu vou colocar para ver a altura, procurando mexer o mínimo possível. Tá aqui. Esse é o broto principal, então eu vou puxar para trás para dar espaço para crescer. Se bem que essa orquídea cresce do lado de cá também. Tá vendo? Então, aqui também nós temos um brotinho pequeno, não sei se dá para ver, aqui nascendo, bem pequenininho, que vai ser um outro broto igual a esse. Então eu vou empurrar para lá e deixar então esse para vir para cá e esse para vir para cá, enchendo de substrato aqui na frente. Ó, eu nivelei com um pouco de substrato lá no fundo. Mesmo que tenha essa drenagem, paciência, eu não vou mexer para não mexer nas raízes. Larga lá. E vou acertar o nível da altura dela, está um pouco alto. Tirar um pouco. Né, por ela aqui. Pronto, ela está no nível certo do vaso. Agora vamos preencher aqui em volta. Então aqui já está o substrato devidamente misturado com o musgo. Eu vou tirar o excesso, porque essa orquídea não gosta de tanta umidade. Quando eu peguei sem querer, eu peguei musgo demais. É assim, né? E vai preenchendo para ela ficar firme. Você pega aqui o substrato com um pouco de musgo, vai completando, vai afirmando. Lembrando que, ó, eu puxei ela para trás e deixei todo esse espaço aqui para o futuro dela, para ela crescer. Porque o rizoma simpodial cresce uma minhoca na horizontal. Eu vou plantar direitinho, já volto. Tá aqui então ela, devidamente plantada, firme no substrato. Nesse caso ela está firme porque eu não mexi no torrão. Então o torrão ancora ela. Mas não quer dizer que eu não vou colocar uma vareta, porque a vareta é uma garantia
de que ela vai ficar realmente firme se bater um vento, alguma coisa. Então vamos pegar um bulbo, deixa eu ver o que está mais grosso, mais forte. Acho que esse aqui, que é o mais alto. Aproveita, tira as brácteas, dá uma limpada, chega perto do bulbo, vê onde não tem raiz e vai enfiando. Você logo sente no fundo o isopor. Aí vem, arranja um jeitinho para encostar bem e vamos passar um arame. Tá aqui um pedacinho de arame. Eu uso esse arame que eu uso para tutorar flor, né? Se puder dar 2 voltas é melhor, porque assim não corta tanto a pele da planta. Dobra, tá aqui. Então agora ela tá bem firme. Você pode balançar que ela não vai cair. Agora vem uma coisa importante que eu sempre repito: o arame não pode passar, deixa eu subir a câmera, além da folha. Porque se uma pessoa vier olhar de perto, sentir o cheiro da flor, alguma coisa, isso aqui cega. Ele espeta no olho e cega. Então você vem com a tesoura e corta, né? Porque aí não tem o perigo de machucar uma criança, uma pessoa. A vareta já fez a função dela, que é amarrar aqui, não precisa estar mais alta, né? Tira tudo que é ponta e ela está firme. Outra coisa importante, a vareta, se ela for usada, não for nova, você tem que pôr na água sanitária também de molho. Eu deixo um dia para o outro os vasos. Seria o que? Uma colher de sopa cheia por litro. Na água sanitária, na água normal. A cândida, né, que a gente fala. Então põe a vareta também. E a tesoura, aí é outro problema. A tesoura, como ela vai cortar a planta e vai ter contato com a seiva da planta, tem que ser mais rigoroso ainda no desinfetar da tesoura, porque ela pode passar vírus para a planta e aí já era. Então cada vez que você for usar a tesoura numa orquídea nova, você desinfeta. Como é que eu desinfeto? Eu desinfeto com fogo. Eu vou mostrar. Então, os orquidófilos experientes falam que para vírus a água sanitária não funciona. Eu acho que é possível que funcione sim, mas às vezes fica um restinho, uma coisa grudada, uma ferrugem, ele pode se esconder ali. Então eles mandam que a gente use fogo. Geralmente eles usam maçarico daqueles grandes, porque eles têm orquidários imensos, com várias milhares e milhares de orquídeas, orquidários comerciais. A gente, como é amador, existe uns isqueiros maçarico que vende em camelô, ou então eu uso este aqui, que é aquele maçarico que é usado vende em loja de charuto. Aí você puxa aqui para abrir, aperta, olha aí. Aí você vem, passa um pouco na tesoura, deixa eu pôr meio, não põe perto do cabo, né, que é de plástico, você vai acabar derretendo, mas dá uma passada nela, não precisa ficar vermelha, exagero, só dá uma queimada, pronto, você desinfetou aí a tua tesoura. Depois você vem e desliga, acabou. Então eu uso esse, que eu compro em loja de charuto, mas você pode usar o isqueirinho, que existe para vender em camelô, que também é bom. Ou então põe no fogo, né, leva até o seu fogão e põe. Lembrando para não esquentar demais, senão isso aqui já era. Quem fabricou a tesoura não pensou nisso. Então, quando você passar de uma orquídea para outra, se puder fazer isso é muito bom. Porque se ela tiver vírus, você vai contaminar todas as suas orquídeas. E vírus é muito difícil de tirar. É praticamente impossível. Bom, temos aqui então uma divisão ideal, que você tem 1, 2, 3 bulbos adultos prontos e um broto novo, que é aquele que sai de lambuja e que vai dar flor aqui. Como você não mexeu praticamente nas raízes, tirou só o que está morto, isso não influencia na vida da orquídea, porque aquilo que está morto ela nem sabe que existe mais, você praticamente vai ter flor e não vai interromper o ciclo de crescimento dela. Ela tem um bifoliado e 2 bulbos monofoliados, mas o broto já é bifoliado também. Como a berinjela é bifoliada e a labiata, que é o pai, é monofoliado, e elas puxam mais sempre
A mãe, então a maioria vai ser assim, bifolhada. O que é bom, é um bulbo forte. Tá aqui a divisão. Bom, não acabou ainda. Depois que você plantou, que está com tudo arrumadinho, lembra que você vai ter que pôr uma etiqueta. Porque se você não souber o nome dela, você vai se atrapalhar. Só quando ela der flor de novo, você vai saber o que é. E a pessoa que receber a divisão também precisa ter o nome, né? Então essa aqui é uma Cattleya Portia gloriosa. Cattleya porque pai e mãe são Cattleyas. Portia é o cruzamento de Beringiana da América Central com Labiata do Brasil. E gloriosa é um clone. Quer dizer, o que aconteceu? Eles fizeram o cruzamento das duas, né? Fizeram a Portia, deixaram no orquidário vários filhotinhos, até ficarem adultos, digamos centenas. Quando eles deram flor, eles escolheram a mais bonita, deram o nome de gloriosa, separaram aquela planta única, e aí levam para o laboratório e clona, faz igual carimbo, várias iguais. Com isso você tem então a mais bonita feita aos milhares para ser vendida para as pessoas. Porque às vezes a irmã é feia, né? Uma é bonita, outra é feia. Então essa é a mais bonita de centenas. Por isso que a gloriosa, vocês viram a foto, é um show. Veio do Paulista em janeiro de 22. Aqui embaixo você escreve depois o mês que ela deu flor. Como essa não deu flor ainda, eu não escrevi nada. Então agora você tem a etiqueta e a etiqueta backup. E está pronta a planta. Está resolvido o problema. Está aqui. Só que não terminou. Sempre tem uma coisinha no final. Que é o que? A mãe. Temos que cuidar da mãe também. A mãe, coitada, tá aqui frouxa, né, no vaso. Eu não vou mexer. Do jeito que ficou, ficou. Broto para lá. Porque quanto menos mexer, melhor. Mesmo raiz podre lá dentro, eu não vou tirar, sabe? Pode arrancá-la daí, para ela não sentir o mínimo possível. Depois, logo vai ter que transplantar, porque o substrato já está velho. Aí eu troco tudo, resolvo tudo. Então o que você faz? Você puxa um pouquinho para ficar no nível e preenche. Preenche ela com o substrato. Deixa eu fazer direito e já volto. Aqui então a mãe, devidamente plantada. Substrato eu preenchi, porque a outra saiu, levou uma parte com ela. E a varinha para segurar, cortada na altura certa. Falta só pôr a etiqueta. Ela tem etiqueta, mas isso aqui não vai durar muito. Então você tem que pôr também uma para você, tá? Uma que vai e uma que fica. Naturalmente você manda essa, que é menor, e fica com a maior para você. E que tem etiquetinha de aço, você não precisa mandar, porque isso é uma coisa sua. Mas a etiqueta com nome tem que ter, sempre. Bom, para finalizar o vídeo, tá aí. Uma muda de orquídea, uma coisa dividida ao meio, né? Quando ela é grande, aí você tira uma muda pequena e ela fica grande. Quando ela é média, tem que dividir no meio, para dar a muda, metade, metade. Se fosse eu, ficaria com essa, que é a maior, e daria para o seu amigo, ou se você quiser ficar com duas, a menor. Né? E guarda sempre tudo bem identificado. Tá aí. Próximo vídeo eu vou falar de Phalaenopsis, dessas monopodiais, Vanda, como é que tira a muda delas.